Sustentabilidade, ESG, impacto social e ambiental, diversidade e inclusão. As mudanças climáticas e todos esses temas relacionados é o que existe a série Impacto. Para isso a gente conversa e traz temas e tenta desmistificar informações e tornar o assunto plausível para o maior número de pessoas possível. Nessa série, eu, Eduardo Couto, ao lado aqui da Alicia Mesquita, lá do Impact Hub, seja bem-vinda. Obrigada, Couto. Um prazer estar aqui de novo com você. Também a Amanda Albano, sócia fundadora da Bloom, agência de mudança para pessoas, projetos e negócios ligados ao oceano e ao meio ambiente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz para bater papo com vocês hoje. Amanda, eu queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite. E para começar, eu queria te pedir para falar um pouco sobre o que é o PPG-MAR, que é um projeto que você faz parte, que você é coordenadora de um dos grupos de ação, né? Bom, o PPG-MAR é um comitê para a formação de recursos humanos em ciências do mar. É uma iniciativa bem importante, assim, em escala nacional, porque ela está atrelada à CIRM. CIRM é a Comissão Interministerial para Recursos do Mar. O que isso significa? Que todos os ministérios, presidido pelo Ministério da Marinha do Brasil, Ministério da Saúde, Ministério da Economia, Ministério do Meio Ambiente, enfim, todos os ministérios, eles se reúnem nessa comissão, para discutir rumos, oportunidades, diretrizes, oportunidades que a gente tem na zona costeira para os recursos do mar do Brasil. A gente tem como diretriz o PSRM, que é o Plano Setorial para Recursos do Mar, que ele é quadrienal, é de 4 em 4 anos. Então lá, esse comitê constrói o que a gente está vendo enquanto Brasil, o que a gente deseja para os nossos recursos do mar. Isso são recursos humanos, recursos naturais, recursos econômicos, recursos minerais, enfim, todos os recursos, que é o que chamam de Amazônia Azul, nosso território costeiro. Um documento bem importante, assim, bem norteador, só que ele é um documento, né? Aí, para operacionalizar tudo isso, são construídos grupos de trabalhos, alguns comitês. E esses comitês são presididos por alguns ministérios diferentes. Então, um comitê mais direcionado à questão de saúde é presidido pelo Ministério da Saúde. Tem, por exemplo, comitê que é sobre a Antártica, como que vai ser a base lá na Antártica, como que vai gerir essa base na Antártica. Então, são vários assuntos diferentes. E o PPG-MAR, dentro desses comitês, que está abaixo do plano setorial, né, ele vem para operacionalizar o plano setorial, ele é focado para a formação de recursos humanos. Por que aconteceu? Quando se vai elaborando esse plano grandão, você vê que fala sobre vários assuntos, você entende que você precisa de recursos humanos diversos, trabalhando, pesquisando, produzindo, gerenciando essa complexidade que é o oceano e a zona costeira. Então, o PPG-MAR ele foi criado nessa perspectiva da gente pensar, bom, a gente precisa de recursos humanos, então quem coordena, né, quem é responsável por esse comitê é o MEC. Então, ele é muito atrelado às instituições de ensino superior, os programas de graduação, de pós-graduação, onde eu atuo nesse viés específico, né? A gente só fez um passeio aqui de um plano nacional até um comitê. Aí, dentro desse comitê, tem um grupo de trabalho de empreendedorismo em ciências do mar. E aí eu coordeno esse grupo de trabalho. Então, às vezes tem acesso aos documentos do plano, a gente consegue às vezes opinar, mas tem uma estrutura que é bem burocrática, bem governamental, e isso vai desmembrando até uma coisa mais prática, e eu atuo especificamente nesse grupo de trabalho de empreendedorismo. E aí vamos voltar um pouco. A gente tá falando, você começou falando de área costeira, e para quem tá ouvindo a gente poder entender, a área costeira a gente tá falando de um pedaço, acabou a areia, a gente tem um limite que é o nosso território, que são alguns quilômetros ali pra frente. Aí nesse território ali, é a nossa biodiversidade marítima, tem poço de petróleo, tem cabo de internet, tem cabo de energia. Muito cabo. E aí, de repente você fala em formar recursos humanos. A primeira pergunta que me vem assim, recurso humano pra quê? Tem um monte de coisa ali. Como é que vocês trabalham nesse comitê pra formar pessoas? Pensando que a gente tá trabalhando com telecomunicação, oceanografia, que é um curso que tem até aqui na Faculdade do Espírito Santo, mas que poucas faculdades no Brasil oferecem. A gente tá falando biólogos, tá falando de pessoas ligadas à preservação ambiental, que aí é multidisciplinar a coisa. É muita gente que a gente tá englobando ali, né? Exatamente. É por isso que esse comitê é formado por todos os ministérios, porque para você ter esse olhar para esse ambiente, né, que a gente fala que é a zona costeira e a zona marinha. Então, a zona costeira, a gente inclui, sim, a faixa de praia, as cidades costeiras, até ali na Mata Atlântica.
Eu sou oceanógrafa, né? A gente entende zona costeira nesse espectro. E aí o oceano tem até os limites de jurisdição do Brasil, que é o nosso território marítimo, e tem o oceano aberto, que é assim que a gente entende, assim, conceitualmente. Como é que vocês separam isso? Agora a pergunta é, como é que você chega assim, você tá navegando, que acabou o território, o que define isso? São a distância da costa, né? Então tem quando as pessoas estão navegando, elas têm equipamentos, radares, e aí ela consegue saber pela profundidade, o quilômetro da distância da costa, que é considerado nosso mar territorial. E aí você olha no mapa, não tem, sei lá, uma pedra pra definir isso, sei lá, uma ponte. Não, é no GPS, você vai ver no GPS o quanto você está longe da costa, quanto que você já navegou. Mas inclusive, para a questão de segurança, enfim, de defesa nacional, essa é uma questão bem complexa. O oceano, ele na verdade é um só. Isso é mais, eu vou te deixar agora mais concreto. A gente fala que são vários oceanos, mas se a gente olhar o oceano, a massa d'água no mundo inteiro é um só. Então, realmente, colocar qualquer limite, aqui é o Oceano Atlântico, aqui é o Atlântico Norte, o Atlântico Sul, aqui é o Pacífico, aqui é o Mar Mediterrâneo, todos esses limites são limites muito... E não tem realmente uma marcação física na maioria deles. Então, até para gerir, se tem um barco pescando ali, se ele é estrangeiro, tá pescando dentro do território brasileiro ou não tá? Se tá, a regra é diferente de, se ele, sei lá, navegar mais 2 minutinhos pro lado direito, aí já muda. Então, realmente é uma complexidade muito grande. Mas respondendo a sua pergunta, assim, os objetivos do PPG-MAR é fortalecer recursos humanos capazes de desenvolver pesquisas científicas e tecnológicas, e aí pode ser sobre a questão de telecomunicação, pode ser sobre questão portuária, pode ser sobre pesca, pode ser sobre, enfim, a questão climática, pode ser energética pode também. ser turismo energético, pode ser conservação, pesquisa de conservação, restauração e preservação ambiental, pode ser sobre unidade de conservação. A gente não tem essa limitação. O PPG-MAR, ele entende que todos esses conhecimentos, eles são super necessários. A gente também quer formar recursos humanos capazes de promover o uso sustentável desses recursos, garantir conservação dos ambientes costeiros e marinhos, ampliar o monitoramento dos oceanos e outras necessidades nacionais que também vão acontecendo com o passar do tempo, com o desenvolvimento da humanidade, com as tecnologias ou com a ausência da tecnologia. Então, também tem esse entendimento. Se o Brasil não tem bons recursos humanos para essa complexidade toda, a gente não vai ter uma boa performance. Seja para defender nossos recursos humanos, seja para a gente gerir ele melhor, seja para a gente tirar algum proveito econômico mais sustentável. A gente precisa dessa formação de recursos humanos. E, obviamente, a gente olha para as universidades porque é onde a maioria desse recurso humano está sendo formado, mas não é suficiente. Só as universidades, que as pessoas precisam fazer formações complementares, tem para o mercado de trabalho, tem que se capacitar, ganhar experiência. Então, a gente também, dentro do PPG-MAR, a gente debate sobre isso também. Foca nas universidades, mas a gente entende que o mercado de trabalho e as formações complementares também somam no processo. Quando a gente fala do comitê, do grupo de trabalho de empreendedorismo, a gente está falando aí já dos negócios ligados ao oceano. Isso. Aí nesse, como eu falei, para olhar para recursos humanos, teve que falar assim, bom, só pesquisa, né, uma pesquisa mais pura, não vai resolver. A gente tem que, de alguma forma, empreender. O que a gente entende enquanto grupo que é empreendedorismo? Apresentar soluções para desafios práticos, de forma prática. Então, lógico, a gente, por ter uma origem ali dentro das ciências do mar, desse olhar de conservação, a gente fala muito sobre empreendedorismo de impacto, empreendedorismo socioambiental, empreendedorismo sustentável. É lógico que é a nossa vertente de abordagem. Trabalha nisso para incentivar, porque uma das dores que foi percebida era que a gente estava formando pessoas muito para a parte científica, pouco para a parte do empreendedorismo. E a universidade também não dá conta, então a gente fornece materiais didáticos, palestras, cursos, capacitação. Esse é o nosso papel enquanto grupo de trabalho, inclusive apresentar como uma oportunidade muitos cientistas do mar, né? Eu sou oceanógrafo, cientista do mar, assim como um engenheiro de pesca, assim como um biólogo, assim como um engenheiro químico que pode ser especializado na questão do petróleo, por exemplo. A gente pode entender ele como um cientista do mar. Então, esse cientista do mar, ele nem entende empreendedorismo como uma oportunidade, não é apresentado para ele. Então, a gente também traz essa temática até para quebrar um pouco do tabu. No começo, lá em 2015, quando eu comecei a trabalhar nesse grupo, tinha uma certa resistência. Que empreender era tirar petróleo, era tirar dinheiro, era desmatar, era acabar com tudo, acabar com a pesca. Tinha esse estereótipo, né? E aí, apresentando esse novo conceito, que é um conceito que está ganhando força, que está ganhando espaço, a gente também consegue até aproximar essa galera que está na produção de conhecimento, que é super importante dentro da academia, e às vezes fazer uma troca legal, ou até incentivar, que é uma pessoa que tem um perfil acadêmico, ela também pode empreender, às vezes dentro da academia, né? Dentro do projeto de pesquisa dela, ela pode ser mais inovadora, ela pode ser mais criativa,
Então essa é a bandeira do grupo de trabalho, a gente articula dessa forma nacionalmente. Acho que pra gente tornar isso, né, um pouco mais palpável para quem tá ouvindo a gente, quando a gente pensa, empreender negócios ligados ao mar ali, de cara vem uma pesca, vem um transporte marítimo ou vem um turismo que tenha, né, aqui no Espírito Santo a gente tem avistamento de baleias, mas tem muito mais do que isso. Então acho que seria interessante se você pudesse trazer algum exemplo que você consegue, né, que vocês já trabalharam, que vocês conseguem pensar, do que é empreender com negócios ligados ao oceano. Isso é muito legal, porque a natureza, seja na parte terrestre ou marinha, ela é muito potente para o nosso modo de vida, né? Ela pode nos oferecer, como você disse, alimento. Então, eu conheço negócios de impacto que trabalham com beneficiamento de pescado, às vezes utilizando um pedaço do que o pescado está, a maioria, super explotado, né? Que significa muitos ameaçados de extinção, por exemplo. E aí, vem de uma comunidade vulnerável, como que você equilibra, porque precisa pescar. Então, a Olha o Peixe é um negócio bem legal. Eu vi recentemente que estão fazendo embalagens para deliveries, para comida, com algas marinhas, né? Como material base, para substituir o plástico, substituir a celulose. Na área de saúde, assim, na área da medicina, também a gente tem muitos bioativos, seja em alguma espécie de vegetal, alguma espécie de animal que a gente pode usar para cosmético, para medicamento, proteção costeira. Isso é um serviço. Isso tudo que a gente está falando são serviços ecossistêmicos que a natureza oferece pra gente, o oceano tá aí oferecendo pra gente. Então, por exemplo, o Recife de Coral, ou uma ilha, ou uma área abrigada, ela tem uma proteção costeira. Então, a gente tá falando de mudanças climáticas, avanço do nível do mar, se vai erodir, se não vai. Então, assim, realmente, como você falou no começo, né, tipo, é tudo muito conectado. A gente tá conectado com aquilo que é o oceano profundo e que ninguém vê o cabo submarino, com aquilo que a gente vê, que é um passeio que a gente faz numa ilha, que é um plástico que a gente vê na praia. Então, são todos esses problemas, esses desafios, são uma oportunidade de empreender e empreender oferecendo uma solução para um problema, né? Então... E na parte de empreender, assim, como a própria Alicia falou, quando a gente pensa em, por exemplo, transporte marítimo, eu penso, por exemplo, vai fazer um navio, vai pensar num navio elétrico, por exemplo, como já tem pesquisa por aí, é uma possibilidade, mas onde é que eu consigo efetivamente empreender aí? Porque é um recurso muito alto. Fazer um navio não é um negócio que você faz na garagem de casa. E tem uma importância econômica global. Inclusive, é de onde vem quase tudo que a gente consome, é de navio, né? Por exemplo, eu vi recentemente um projeto de engenharia de navios resgatando... E isso é engraçado, porque empreender nem sempre é pegar o novo, né? Se inspirar no antigo. Nas caravelas, usando vela nos navios, para tentar aproveitar um pouco mais o vento durante a navegação. Por exemplo, poder poupar a energia de motor e usar, só que é uma vela mais moderna, né? Já é uma engenharia mais moderna, mas enfim, tentando pegar esses aprendizados do passado e ver como que a gente pode aplicar hoje para diminuir nosso impacto, né? No nosso modo de produção e de consumo. Momento Um Pingo de Consciência. Apoio Cezam, Governo do Estado do Espírito Santo. Mais que abastecimento de água, a Companhia Espírito Santense de Saneamento trabalha para proporcionar qualidade de vida aos capixabas. Presente em 53 municípios espalhados pela Grande Vitória e pelo interior do estado, ela produz mais de 240 milhões de litros de água por ano. Já são quase 57 anos fazendo parte das histórias de milhares de capixabas, dos grandes até os pequenos momentos do cotidiano, como nas tarefas domésticas, produção industrial, limpeza urbana e muito mais. Afinal, contribuir para o progresso econômico, social e ambiental do Espírito Santo é um dos principais objetivos da companhia, tanto agora quanto para o futuro. Da captação à distribuição, os cuidados com a saúde da população estão sempre presentes. Seja no tratamento responsável da água e do esgoto ou com a preservação dos recursos hídricos, a Cezam se preocupa com o bem-estar das pessoas e com as riquezas naturais do nosso estado.
E para promover a melhoria contínua dos serviços, os investimentos em tecnologias avançadas, execução de obras de novas instalações e ampliação da infraestrutura não param. Por estar ao lado dos capixabas todos os dias, a Cesan carrega orgulhosamente o título de companhia que faz bem. E se depender dela, essa relação de confiança nunca terá fim. Cesan, a companhia que faz bem. Momento Um Pingo de Consciência. Apoio Cesan, Governo do Estado do Espírito Santo. E aí, falando da empresa de negócios, assim, também coisas que tocam a gente, né? A gente escutou muito, né? Agora até vai ter outra Olimpíada e o problema é o mesmo. Agora o Rio Sena tá poluído. E a gente viveu uma Olimpíada aqui que a gente tentou, pelo menos, minimizar a poluição na Baía de Guanabara. O que não foi muito pra frente, porque o negócio é grande, né? É uma baía gigantesca. Quando a gente fala de negócios e desafios, esses desafios entram, porque isso também é área costeira, é mar. Exatamente. Manguezal, Restinga, Bahia, tudo isso está no nosso espectro aqui de atuação. E sim, e esses desafios, eles não podem ser resolvidos uma solução simples. Vai precisar envolver política pública, vai precisar envolver a galera da engenharia, vai precisar envolver a galera da oceanografia, das ciências do mar, para a gente pensar em mudanças integradas e sistêmicas que pudessem despoluir, por exemplo, a Baía de Guanabara, né? O que ela sofre de poluição é difuso, então a gente precisa de soluções criativas e difusas para conseguir resolver. E sim, inclusive na Olimpíada aqui, a gente tinha um time de vela liderando a competição. E elas não ganharam porque uma sacola agarrou no leme delas. Tudo isso é um conceito, é uma conjuntura de ações econômicas, né? Ligado com o desenvolvimento econômico das cidades, dos países e do mundo como um todo. Quando a gente traz esse olhar, né, do desenvolvimento econômico, hoje a gente tem vários conceitos de economia, né? Tem economia Dunnett, tem economia circular, tem economia verde e tem economia azul, que eu acredito que é o que faz base, ou que esses negócios são base do que é a economia azul. O que é a economia azul? Na verdade, o que é economia, né? Essa entidade que nos move, que nos organiza enquanto sociedade, enquanto política. Para mim, falando de um relato bem pessoal, eu vim de uma formação acadêmica. Então, eu olho para esse mesmo lugar que um economista olha para o oceano com uma leitura da minha formação. E a galera da economia olhava e falava assim, bom, oportunidade de mercado, oportunidade de geração, de combater a fome, por exemplo, com a questão de segurança alimentar, com a oportunidade de a gente gerar, enfim, trabalhar com a questão de desigualdade social, os economistas que conseguem ter um olhar um pouco mais consciente também, né? Então veio a ideia de cravar esse conceito pra gente entender que realmente tem um nicho. Né, existe um recorte específico. Então, a economia azul é o que a gente consegue receber ou prover a partir do oceano da zona costeira. Só que se a gente não fizer isso bem feito, não fizer de uma forma sustentável, a gente vai só extrair na hora que a gente estiver precisando e daqui a pouco não tem mais. Então, é um conceito agregador que facilita para mim, por exemplo, às vezes sentar numa reunião, escrever um projeto para um edital, para tentar captar um recurso, abrir um programa. Isso facilita porque estou falando de economia azul. Então, estou falando de oportunidades que a gente consegue ter, gerar e promover de recurso mesmo, né? Afinal de contas, a gente vive numa sociedade que é pautada na questão da economia, né? Na troca financeira das coisas. Então, esse é um conceito e ele é muito cravado também internacionalmente como Blue Economy, né? Seria a tradução mais direta. E eu acredito muito que antes esse conceito ele estava um pouco mais embrionário no Brasil, mas hoje a gente está vendo muitas coisas acontecendo, mais visibilidade, consigo acompanhar esse espaço, essa abertura para a gente debater, por exemplo, economia verde tal como economia azul, sabe? Como que o Brasil é uma potência disso. Então, o que a gente vai fazer a partir dessa potencialidade que a gente tem? Sabe? Como que a gente vai se organizar? Para onde que a gente vai direcionar recurso? Ou isenção
impostos, por exemplo, a que tipo de atividade? É uma potência nossa, é natural, tá na raiz do Brasil. A gente tem isso como potência. A economia azul é uma potência do Brasil. O que a gente vai fazer a partir disso? E a gente poder entender que a gente não precisa trabalhar a economia azul independente da economia verde. Entendeu? O quão ligados esses conceitos estão, né? Porque se eu tenho um negócio que prejudica terra, plantação, isso vai influenciar no mar, porque todas as águas desaguam no mar. Mas se a gente está trabalhando negócios que cuidam da natureza, tudo que sair de nutrientes e de melhorias também chega no mar. Isso também gera retorno para a vida marinha e melhores condições e melhores soluções para todo mundo. É engraçado que às vezes a gente vê um embate, né? O pessoal da economia verde, o pessoal da economia azul, esquece o quanto essas coisas estão interligadas. E é curioso você falar isso porque o próprio Fundo da Amazônia, recentemente, agora na reabertura, né, que estava fechado, tá com uma linha para a zona costeira. Porque esse é o caminho mesmo, entende? A própria Amazônia tem zona costeira, a própria Amazônia tem praia, tem mar, tem oceano. Então, eu acho que já é um grande exemplo para o resto do Brasil, sabe? Então, o mesmo fundo de investimento, o apoio, ou o investidor que está falando sobre floresta, falando sobre Mata Atlântica, pode se aproximar um pouquinho mais ali da zona costeira, né? É um convite, assim, é uma oportunidade. São oportunidades, na verdade. E essa coisa do azul e do verde é uma coisa que eu gosto de brincar muito, até de roupa, né? Hoje eu tô de verde. A gente faz uniformes verdes em vez de uniformes azuis, ou a gente brinca de usar azul e verde, ou marrom também, né? Porque afinal de contas o mar no norte, no Brasil, ele não é azul nem verde, ele é marrom. Então o oceano também pode ser marrom. Então é muito lúdico, né? Isso da cor. O termo economia azul, ele é lúdico também nesse sentido como a economia verde. E o principal, na verdade, na minha opinião, é que a gente consiga articular mais recursos, articular mais tomadores de decisão, conquistar mais força para a pauta, seja em terra ou seja em mar, né? No final a gente vai estar no lucro. E a Bloom é uma startup. O que vocês oferecem assim de solução para essa galera que está aí para solucionar esses desafios? Porque se engloba tanta coisa, me parece assim, cara, tem muito caminho, tem muita coisa, tem muito espectro para ser trabalhado, mas para ser economia, eu preciso que uma empresa mais a empresa do que a própria startup dá o recorte de trabalho. O nosso modelo de negócios, o que a gente percebeu? Pelo grupo de trabalho de empreendedorismo, a gente viajou pelo Brasil, né? Eu digo viajou porque as 4 sócias fundadoras da Bloom também estão no grupo de trabalho. A gente se conheceu no grupo de trabalho do PPGMAR de empreendedorismo e a gente ficava com essa inquietação, ia nas universidades, falava com os professores, falava com alguns tomadores de decisão, ia em eventos em Brasília. A gente falou, gente, isso é importante, essa articulação. Né? Mas tem tem esse mercado de startup rolando, tem tudo isso acontecendo, e onde que a gente tá nisso, sabe? Qual é o nosso papel, o que a gente pode produzir, e se a gente não ocupar esse lugar, outras pessoas de outras áreas vão começar a ocupar, e é uma oportunidade também de carreira para os meus pares, para os meus cientistas do mar, amigos. Então a gente falou assim, bom, a gente não cria então uma agência. A gente se entende quase como uma agência que auxilia pessoas e projetos a performarem melhor. Elas podem performar melhor originalmente vindo da academia, um projeto de pesquisa. Ele sempre tem mais oportunidade de performar melhor. Às vezes tem um resultado muito legal de uma metodologia acadêmica que pode ser entregue para a sociedade de uma forma mais criativa. Então, contratam a gente para ajudar a elaborar esse tipo de coisa. A organização de eventos é um serviço que a gente presta porque eventos também... Essa oportunidade de juntar vários atores do território, fazer uma devolutiva ou coletar informações para elaborar um mapeamento. Então, a gente foi criando na Bloom serviços que atendessem de uma forma intermediária esse ecossistema. Então, vamos falar assim, um ecossistema de impacto em economia azul. Esse é o nosso nicho de atuação na Bloom. Uma coisa que a gente percebeu é que tinha muitas pessoas muita consciência de alguma problemática, com capacidade técnica para pensar uma solução, uma proposta, seja de base tecnológica ou não, para aquele problema socioambiental ali. Só que ela não conseguia pensar no modelo de negócio para isso. Tá, mas como que eu, inclusive, ganho dinheiro para mim mesmo, para minha família, para meus filhos, né? Para meus parceiros e parceiras, para eu ter minha vida a partir dessa ideia. Então, a Bloom também agora a gente oferece, agora não, bastante tempo, mas na Bloom a gente também oferece serviços de consultoria para esse tipo de maturidade, né? A gente entende que nem todo mundo entende sobre o oceano, mas nem todo mundo entende sobre empreendedorismo. Então, se a gente juntasse as duas coisas, como que isso pode produzir
de coisas maravilhosas. Então, esse é um desafio que a gente tem enquanto empresa. Essa é a nossa marca. Já trabalhou com muita gente legal. A gente tem um portfólio muito interessante. E é muito engraçado, não vai dar pra falar aqui, mas o tanto de tema diferente que a gente já trabalhou. Você listou alguns, e alguns deles estão na nossa lista, assim. Tem dias que eu tô trabalhando com Recife de Coral, tem dias que eu tô trabalhando com uma espécie ameaçada, tem dias que eu tô trabalhando com mulheres na pesca, tem dia que eu tô trabalhando com mudanças climáticas, tem dia que eu tô trabalhando com política pública, tem dia que eu tô trabalhando, então, porque o nosso modelo de negócio permite. Porque os nossos clientes são especializados nesse tema. Então, se eu tô trabalhando com Recife de Coral, tô trabalhando com uma galera especializada. Só que eu consigo oferecer uma cartela de serviços e oportunidades e suporte que ele me contrata pra gente trabalhar junto e performar melhor junto. Então, é mais ou menos assim o nosso modelo de negócio. Pegando esse gancho, né, do modelo de negócio de vocês, do quão abrangente é, e a gente sabe que vocês já tiveram projetos com Fundação Grupo Boticário, por exemplo, com a SOS Mata Atlântica, o Fumbio, são grandes atores dentro desse ecossistema. Tem algum projeto que foi, assim, muito desafiador e que vocês falaram assim, meu Deus, será que a gente vai dar conta? E aí, no final, foi, né? Conta pra gente um pouco, assim, de uma experiência, do que é um projeto, né, que a Bloom desenvolve, que tem esse sucesso, mas também que foi um desafio que vocês falaram, meu Deus, a gente tá aqui empreendendo. Curioso, porque eu vou te dar um exemplo que vai casar com o tema Economia Azul e vai mostrar como que o Brasil tá se abrindo para essa agenda. E como que a Bloom se envolveu nesse contexto. Bom, a gente teve um desafio apresentado pela Fundação Grupo Boticário, que é de produzir um estudo de valoração ambiental. Então, lógico, a maioria das pessoas, eu espero, você que está me ouvindo, que também tem uma percepção, uma sensibilidade de entender a importância da natureza para nossa vida, mas também qual a importância econômica. Então, valoração ambiental é a gente entender, bom, o Recife de Coral, ele é importante, porque ele é berçário da vida marinha, ele ajuda na regulação climática, tem várias importâncias ecossistêmicas. Mas ele também presta algum serviço. Por exemplo, o turismo. Quem não gosta? Não sei, lógico que tem algumas pessoas que não gostam, que têm fobia de mergulhar, de olhar debaixo do mar. Mas, enfim, muitas pessoas gostam dessa experiência de ir lá, de mergulhar. Geralmente, as praias que tem Recife de Coral são praias mais calmas, com menos onda. Então, às vezes, para terceira idade, para famílias, crianças, esse turismo de sol e praia, em frente, bancadas de coral. Então, tem todo um sistema econômico, uma cadeia econômica ali envolvida, que é o turismo. Que pode ser um turismo mais de luxo até um turismo de base comunitária. E o Brasil tem vários exemplos disso. Aí a Fundação nos perguntou, e aí a equipe técnica, a Bloom é a equipe técnica contratada, seria possível a gente saber quanto que o Recife Coral movimenta de recurso financeiro na categoria de turismo no Brasil? Aí ficamos lá, 1 ano, trabalhando metodologia, vai para campo e contrata equipe técnica que vai faz cálculo. Essa foi uma pergunta, e a segunda pergunta foi, e o quanto que os recifes de coral estão economizando com a proteção costeira que ele está oferecendo? Se ele não existisse, a hipótese é que ele avançaria mais e esbarraria em construções cinzas, infraestruturas cinzas, hospitais, portos, calçadões, residências particulares, hotéis. Traduzindo, toda a beira da praia vai embora. Exatamente. Inclusive, a Impacta Manguezal, Restinga, pode até afetar ambientes naturais também. Eles fizeram essa pergunta pra gente. A gente com frio na barriga e falou, bora! Mas ninguém nunca tinha feito no Brasil. Então, a gente precisou contratar outras pessoas maravilhosas, com doutorado, com experiência nessa metodologia de valoração. Batalhamos muito. Infelizmente, o Brasil não tem dados secundários, que a gente chama dados bases assim, de pesquisa. A gente não achou tantos dados, produzimos nossos próprios dados, chegamos no número. E essa publicação, que é um produto da Fundação do Boticário, chama Oceano Sem Mistérios, desvendando os recifes de coral. Isso tá, jogar no Google, acha. Aí a gente chegou nos nossos resultados, diagramamos super bonito, fazia parte do nosso contrato. Porque aí você pega um estudo de 100 páginas de 1 ano e transforma ele em 10 páginas. Com infográficos, ilustrações. Juro pra vocês que foi mais difícil transformar ele em 10 páginas do que fazer 100 páginas. E aí a gente chegou nesse número. Foi lançado no final do ano passado, se não me engano, no mês de novembro. E o valor que a gente chegou foi 7 bilhões ao ano, que é movimentado através do turismo de Recife de Coral. E é protegido 160 bilhões. E aí você lança esse número, você lança esse dado para tomadores de decisão, para governadores, para projetos de pesquisa, para agências de fomento, agências de incentivo. Fala, e aí? A gente tem aqui 167 bilhões, e olha que a gente não precificou tudo, tá, gente? Recife de Coral tem vários serviços ecossistêmicos, a gente só precificou, só valorou, né? Precificar, falei errado. A gente só valorou turismo,
e proteção costeira. Quer dizer, então, que esse número é muito maior. Muito maior. O de turismo é ao ano, então cada ano que passa é mais 7 bilhões. O de proteção costeira é uma fotografia de agora. Então, se a gente tem mais hospitais, se a gente tem mais portos, se a gente tem mais infraestrutura investida na costa, esse valor aumenta, o de proteção costeira. Isso é como a costa está hoje. Quer dizer, isso era como a costa estava um ano atrás. Um ano atrás, você já botou Hoje investimento, já tem investimento, já tá mais caro. Já tá mais caro, exatamente. Tudo bem, a gente colocou na mídia, teve uma repercussão super legal. Muito legal mesmo, várias agências de comunicação. Frio na barriga, foi super bem aceito pela academia, a gente estava com muito medo, porque é um dado muito importante, né? E a gente foi super bem aceito pela parte de comunicação e jornalismo e pela parte de academia. Beleza, agora precisava uma outra etapa, tomadores de decisão. O que essa informação vai transformar de fato? E aí que acontece? BNDES. Ano passado já tinha aberto uma frente que é BNDES Azul. Para quê? A economia azul, porque o BNDES esperto, tá atualizado, já tá por dentro das temáticas, já tinha feito chamada para manguezal, abriu uma chamada para corais. 60 milhões. E o nosso estudo é a referência principal que ajudou a liberar esse recurso. Né? Lógico, foram muitas pessoas envolvidas, muita movimentação política, né? Vários atores batendo na porta do BNDES, falando: ei, BNDES, bora olhar para essa pauta. E aí o nosso estudo calhou bem porque trouxe números. E pensa dentro de um banco, você falar em números. Olha, 167 bilhões, ou 7 bilhões de turismo. É disso que a gente está falando. Então, acho que, aproveitando que tá quente a pauta, foi lançado tem 2 semanas esse edital, tá aberto, tá, gente? Quem quiser, até 7 de julho, se eu não me engano, ou 5 de julho. Que eu, pelo menos na minha época, na minha geração de oceanógrafo, eu nunca vi uma movimentação de 60 milhões. E é isso, agora tá todo mundo aí na batalha para tentar captar, para escrever bons projetos e receber esse incentivo. Faz a captação, bons projetos e o balanço financeiro você lança aqui no S hoje também, tá? Vendendo o nosso peixe aqui. Daí. E falando nisso, a gente tem a questão da década do oceano, né? Que são os 10 anos, 10 desafios para tentar melhorar aí os oceanos pelo mundo, ou o oceano, como você falou, já que é uma água só. O que isso é importante, pensando que a gente vive num espaço que tem mudança climática? O Brasil, ele ajuda, mas também atrapalha, e que, na verdade, não dá para pensar isso país por país. Tem que ter a iniciativa global, mas se um país ficar de fora, desanda tudo. É lógico, as dores que a gente tem aqui no Brasil, outros países também têm, né? Algumas coisas não são só do Brasil. O que aconteceu? Aí a gente conversou aqui no começo do podcast um pouco sobre como que o Brasil se articula pela CIRM, uma escala nacional. Agora vamos viajar para uma escala global, a gente abriu um pouco mais o leque. Tem uma agenda, que é uma agenda muito importante, que é a Agenda 2030, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, são 17 objetivos. Essa é uma agenda global que vem desde o ODM, enfim. Não sei se tem algum episódio que vocês falam sobre isso aqui ainda. Ainda não, mas Não, vai vir. Faça um episódio sobre isso. Enfim, é uma agenda internacional que apresenta para todos os países assim, olha só, a gente tem 17 grandes desafios globais. Lá tem sobre combater a fome, sobre igualdade de gênero, sobre desenvolvimento de energias limpas. São 17 objetivos para gosto de todo mundo. Algum lá vai te conquistar, vai lá ler os 17 alguns, você vai falar, esse aqui eu gosto. E um deles é o 14, que é o Vida na Água, que é o mar, né, o oceano dentro desses 17 objetivos. A ONU e a Unesco, elas perceberam, porque eles vão acompanhando alguns indicadores internacionais, que esse ODS 14, ele não estava performando muito bem. E falou assim, bom, então vamos fazer uma agenda internacional para trazer visibilidade para essa pauta. Isso eles lançam como uma década. Então, são 10 anos, de 2021 até 2030, que a ONU e a Unesco se juntaram para apresentar para o mundo: olha, pessoal, a gente está vivendo uma década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Porque o oceano é muito importante. Se a gente não cuidar dele bem enquanto nação, enquanto globo, a gente vai ter grandes prejuízos, inclusive muitos deles irreversíveis. Inclusive aumentar muito o nível de pobreza, aumentar muito a insegurança alimentar e várias outras pautas. Então, a agenda da década do oceano vem muito para dar uma visibilidade de uma estrutura que já estava posta junto ao ODS 14, junto à Agenda 2030. Então, são estratégias globais que vão fazendo para fazer essa movimentação. E a década é bem estruturada em 10 grandes desafios. É um convite para os países. Olha, temos aqui 10 grandes desafios. O que a gente pode fazer a partir disso? E lógico, um município
pode se engajar nessa agenda, um projeto pode se engajar nessa agenda, um projeto de comunicação pode comunicar mais sobre essa agenda, assim como o Estado ou o governo nacional. Então é para todo mundo. É uma agenda internacional, mas ela é um convite para todo mundo. Quem sabe direcionar seu esforço, sua inteligência, sua empresa, sua capacidade criativa para colaborar nessa mudança global que a gente está buscando até 2030. A Mari, uma das sócias da Bloom, teve na conferência na Espanha, que foi agora em abril. Tem alguma novidade que ela trouxe? Algum highlight, algo muito importante, assim, que você pode compartilhar com a gente? É um evento que ele tem a conferência principal, que ela é mais burocrática e expositiva, e tem umas atividades paralelas que vão acontecendo. Foi na Espanha, né? Foi em Barcelona. E a Mari trouxe para mim que as atividades paralelas eram muito mais participativas, eram temas mais oxigenados, e a conferência, as reuniões principais eram um pouco mais burocráticas, um pouco mais sobre essa escala de política global e tudo. Então, essa é a primeira insight que ela trouxe. E ela falou que o mais chamou a atenção dela, por curiosidade, foi formação de recursos humanos. Ela falou que, independente de nossas atividades paralelas, do lado de fora ou nas oficiais, formação de recursos humanos foi uma pauta super importante. Inclusive, não é formar as pessoas como oceanógrafas, mas um jornalista que talvez queira comunicar, convidar ele, né, para ele ser um recurso humano do nosso time aqui, da temática, ou, sei lá, um engenheiro que pode direcionar. Então, assim, essa discussão de formação de recursos humanos, ela falou que apareceu várias vezes. Então, não é uma dor só do Brasil, e que bom que a gente tem um grupo de trabalho atrelado ao MEC. Eu não sei se outros países têm, mas essa é uma oportunidade que a gente tem. Ela falou muito sobre juventude, envolver a juventude, essa é uma bandeira que está sendo muito levantada. As novas gerações, crianças, enfim, isso ela falou que apareceu bastante também. Quando se fala de agenda global, existe um conflito muito grande entre norte global e sul global. E o norte global é onde estão os países mais desenvolvidos. E muitas vezes eles ditam o ritmo, ditam os acordos. Então, dentro da Agenda DEC do Oceano, está se fazendo uma organização do sul global. Então, os países do sul global também estão começando a se encontrar, tentar ver coisas comuns, para tentar se juntar para, às vezes, numa negociação maior, apresentar alguma coisa em conjunto, para também tentar entender um pouco e se posicionar e conseguir ganhar força. Então, isso também foi uma coisa super legal. Mas não necessariamente criar algo que nunca se viu, porque aí eu vou fazer um gancho com o que você falou do navio, que usa, inspirado nas caravelas, que usa vela, e aí são velas modernas, daí que vem a inovação, mas vem a criatividade, porque você conecta com o passado, para você poder diminuir o tanto que aquele navio depende de energia ou de combustível fóssil para poder navegar, porque você tem vento que está ali, né? O vento é disponível. O quanto que a gente esquece de olhar, né? Então a gente conecta cultura, a gente conecta história, a gente conecta inovação, a gente conecta conhecimento para gerar criatividade, gerar inovação e gerar negócios. Exatamente, porque nessa agenda da década, de 2021 até agora, 2024, a gente está cada vez mais consciente dos nossos problemas e quão complexos, sistêmicos e conectados eles são. Isso a gente produziu muito. E a gente, assim, eu digo globalmente. E a gente tá num time assim, mas 2030 tá logo ali. O quanto a gente tá próximo de resolver esses desafios. Então, ela falou que isso apareceu muito também, essa provocação foi muito feita. Porque agora é um sentimento mais de acelerado, porque a gente já correu quase a metade da agenda e a gente ainda tem muita coisa para fazer e não vai dar tempo. Então, ela disse que em alguns momentos se abriu uma conversa para depois de 2030 também. Tipo, 2030 é um marco de talvez articular coisas nunca antes articuladas na humanidade para a economia azul, para a conservação do oceano. Mas que a gente também tem que já se preparar para que não perca ritmo depois de 2030. E também não entender que 2030 chegou, tudo resolvido, estamos no Éden, na maravilha. Né? Então ela falou que isso apareceu muito lá também. A Anícia comentou do navio que você citou, tem um caso no Japão que eles estão estudando como é que se gera energia hidrelétrica através de ondas. E uma das coisas que eles tentam resolver é, o sistema funciona, está provado, gera energia. Mas o problema é que botar ele no mar em grande escala pode afetar o ecossistema por conta dos peixes que podem acabar falecendo, vamos lá para falar bonitinho, por conta desse sistema. Eles estão estudando como que mantém o sistema sem prejudicar. Isso também entra na parte de inovação e defesa do meio ambiente. Por isso que as equipes desses projetos têm que ser multidisciplinares.
Porque às vezes o engenheiro não tem uma sensibilidade para esse tipo de coisa, mas se na equipe tem alguém, às vezes, que entende mais sobre a biologia ali, o ecossistema, juntos eles podem pensar numa solução. Eles têm que estar juntos, senão a gente não vai ter uma solução eficaz, sabe? Seja para geração de energia, seja para garantia de alimentação, seja para saúde, seja para transporte. Até porque as coisas caminham juntas. Exatamente. Então isso também é um ponto muito importante, sabe? A multidisciplinariedade. Isso é um desafio que a gente tem. Às vezes a gente fica falando muito para os nossos pares, né? Então tá aqui nesse podcast, por exemplo, sabendo que a gente vai ter ouvintes de várias origens, de vários repertórios, de várias afinidades, saber que eles vão estar escutando a gente, nessa perspectiva também é super importante, porque a gente precisa um pouquinho de todo mundo. Tem gente que vai mergulhar mais nessa agenda e vai viver sua carreira e vai se dedicar plenamente para isso, e tem aqueles que vão ser os aliados, né? Então, o meu convite é que sejam aliados da pauta. Pegando um gancho, né, nisso tudo que a gente falou, das ações de inovação, de criatividade, do trabalho da Bloom, em 2023, vocês realizaram um programa que foi inédito aqui no Espírito Santo, que foi o Impacto Oceano, um programa de aceleração para negócios da economia azul, socioambientais. Fala um pouco, né, do que foi esse projeto e quais são as perspectivas agora para esse novo ano de 2024. Na Bloom a gente vive de brechas, né? A gente viu uma brecha lá na FAPES. A FAPES abriu um edital para apoio a projetos focado para negócios de impacto socioambiental. A gente falou, bom, talvez não tenha muitos projetos de economia azul inscritos, né, no edital, mas a gente pode criar uma proposta para esse edital, falando assim, vamos fazer um programa específico para isso. Aí foi aprovado. Aí ganhou esse ganhou esse nome, né, de Impacto Oceano. E a gente se arriscou, junto com o apoio do Impact Hub Vitória, com o apoio do Sebrae, com o apoio da FAPES, a gente conseguiu realizar esse primeiro programa. E eu realmente não sei se existe outro no Brasil, alguma chamada específica em que a gente fez o programa de pré-aceleração. Então a gente convidou. Se tiver, puxa a orelha aí nos comentários, tá? Pode puxar. No Espírito Santo, No Espírito Santo, no Espírito Santo a gente sabe que não tem. Não tem. No Brasil, se tiver, alguém pode comentar aí. Exatamente. Tem muitas chamadas de programas de incubação e tal para negócios de maneira geral, não especificamente para negócios de impacto socioambiental. Então, essa é uma bandeira que a gente quis levantar dentro do programa. Então, foi um programa de pré-aceleração. A gente selecionou 6 iniciativas da galera que se inscreveu. Enfim, trouxe insumos, ferramentas, mentoria, para eles darem uma amadurecida na sua ideia de negócio. E aí, depois eles ficaram 5 semanas recebendo uma mentoria individual e se preparando para apresentar os seus avanços numa banca de pitch. A Alice até era uma das pessoas que estavam na banca, que foi nosso segundo final de semana presencial. Não teve vencedor, o melhor, não era a nossa intenção, mas sim que essas iniciativas que estavam mais engatinhando pudessem tá dando melhores passos aqui no estado. Ser mais preparado para vender o projeto. Exatamente. Inclusive, várias nem entendi direito quem era o próprio projeto. Isso era uma provocação que a gente sabia. Então, a gente trabalhou no primeiro final de semana para que eles entendessem melhor qual ele está fazendo, que solução de fato. Porque um investidor, um edital vai querer entender. Então, a gente adorou essa experiência. A gente está muito feliz que a gente vai poder replicar isso em 2024. Né? A gente vai rodar mais um programa de pré-aceleração para negócios de impacto da economia azul aqui no estado do Espírito Santo. E a gente também está com uma perspectiva de expansão para outros territórios. E para 2024, como é que eu chego nisso? A Bloom tem páginas no Instagram, né, que é bloom.ocean. A gente tem página no LinkedIn. Essas 2 páginas de rede social são nossos canais prioritários de comunicação. Mas além disso, a gente tem o nosso site, www.bloomocean.com.br. E a gente também se comunica muito bem por WhatsApp. Momento Um Pingo de Consciência. Apoio Cezam, Governo do Estado do Espírito Santo. Mais que abastecimento de água, a Companhia Espírito Santense de Saneamento trabalha para proporcionar qualidade de vida aos capixabas. Presente em 53 municípios espalhados pela Grande Vitória e pelo interior do estado,
ela produz mais de 240 milhões de litros de água por ano. Já são quase 57 anos fazendo parte das histórias de milhares de capixabas, dos grandes até os pequenos momentos do cotidiano, como nas tarefas domésticas, produção industrial, limpeza urbana e muito mais. Afinal, contribuir para o progresso econômico, social e ambiental do Espírito Santo é um dos principais objetivos da companhia, tanto agora quanto para o futuro. Da captação à distribuição, os cuidados com a saúde da população estão sempre presentes. Seja no tratamento responsável da água e do esgoto ou com a preservação dos recursos hídricos, a CESAM se preocupa com o bem-estar das pessoas e com as riquezas naturais do nosso estado. E para promover a melhoria contínua dos serviços, os investimentos em tecnologias avançadas, execução de obras de novas instalações e ampliação da infraestrutura não param. Por estar ao lado dos capixabas todos os dias, a CESAM carrega orgulhosamente o título de companhia que faz bem. E se depender dela, essa relação de confiança nunca terá fim. CESAM, a companhia que faz bem. Momento Um Pingo de Consciência. Apoio CESAM, Governo do Estado do Espírito Santo. Antes da gente encerrar aqui, então, te pedir para você compartilhar com a gente uma experiência aí que foi mais pessoal da Amanda, né? Mas que também tem a ver com o seu trabalho, o trabalho da Bloom, seu background acadêmico, de conhecimento, que foi você ter participado um pouco aí da experiência, né? Do trabalho com a família Schurman do Vozes do Oceano. Você encontrou com eles no veleiro aqui no Espírito Santo e ficou aí embarcado e participou. Como é que foi, né, tá participando desse projeto, conviver com essa família que é tão incentivadora dos oceanos, da defesa, que muita gente conhece, né? Eu, por exemplo, sou super fã do trabalho deles. Então, como que foi poder participar disso um pouco? A minha história com a família Schurman começa um pouco antes deles saírem com o veleiro na expedição de 2 anos que eles executaram aí. Estavam trabalhando com a Bloom, eles eram nossos clientes, a gente tinha um escopo de trabalho específico, um contrato com eles relacionado à expedição. Aí quando eles estavam aqui no Espírito Santo, tava oferecendo o que estava no contrato ali, e aí rolou uma conversa, por que você não vai com a gente? Falei, vou. Que dia? Eu tô amanhã. sem fazer nada, vou trocar de roupa, tô indo. Uai, vamos então. Eu já tava cantando a pedra, eles cantaram a pedra, e aí eu tenho o privilégio de reorganizar algumas coisas e sair com eles por 15 dias no veleiro. Eu, particularmente, eu sou mineira do mar. Mineira apaixonada pelo mar. Então, pessoalmente, foi uma experiência, uma realização de um grande sonho mesmo, assim. Já tinha tido experiências no mar, mas não de ficar, assim, 15 dias. E, principalmente, com veleiro, né? Que é de usar o vento, que às vezes não é a velocidade, a pressa que vai dizer, é a condição da natureza. E como você disse, sim, eles são uma família, tem muita experiência, tem muita vivência. Então, não tinha internet, isso é muito bom quando você está velejando. Eu fiz a rota Vitória, Abrolhos, Salvador. Nesse caminho entre um e outro, pouco pega internet. Lá, Abrolhos também não tinha internet o tempo todo. Então, você vai contando o caso. Tem que fazer turno. Uma galera fica acordada de manhã, outra galera fica acordada de noite. Você fica fazendo o quê? Papiando. Eu, como uma boa mineira, bati papo demais, me conectei com eles, perguntei histórias de livro que eu tinha lido. Eu lembro até hoje de uma história que eu tava com o livro na mão e eu vi o Fredo, tava na minha frente, e ele contava a história de uma pessoa que tinha perdido o dedo, um amigo dele. E eu fechei o livro e falei assim, essa história aqui é verdade mesmo? E ele me contou a mesma história que eu tinha lido, só que na versão dele com encenações, assim. Então, realmente foi um grande presente. A gente não trabalha atualmente com eles hoje, enquanto empresa, mas como pessoa, assim, eu me sinto que eu fiquei amiga, assim, mesmo da família. Fiquei muito surpresa de entender que, às vezes, quando você vê pessoa na TV, escritor de livro, mas vivendo ali com eles no dia a dia,
Fui super bem recebida. Recebi um apelido até de perna de velejadora. Eu não sabia que existia esse termo. Nem sei se é um termo que todo mundo usa também, que eu só velejei uma vez na vida. Eu não conheci muitos outros velejadores. Mas é porque não mareava muito. Porque não sei se todo mundo sabe, o veleiro viaja adernado pro lado da tensão do vento. Ele não viaja necessariamente na posição retinho, reta. Retinho, igual você vê transatlântico, é só transatlântico. E eu particularmente não sabia até entrar no veleiro, eu assumo. Eu já tinha visto vídeo, sabe quando você vê uma coisa na tela, mas você não presta atenção que o vídeo, você fala assim, você vai olhar o veleiro tá meio de lado. Você pensa, e aí? Ele fica de lado, assim, às 48 horas, às 72 horas que tá velejando, Só porque fica. ele tá parado. Não efeito não visual. Não é assim só de vez em quando. Não, é praticamente o tempo inteiro. Exatamente. E eu amava isso. Eu amei ficar de lado. Eu amei dormir de lado. Eu amei balançar pra cima e pra baixo. Eu ficava, meu Deus, eu dormi igual uma pedra. E aí eles falavam assim, nossa, dormiu bem essa noite. Eu falei, dormi maravilha. Fui ninada pro Iemanjá. Então, assim, foi realmente um sonho e até uma coisa que eu quero executar. Fazer aula de vela, quem sabe um dia ter um veleiro. É isso, melhor que qualquer intercâmbio. Exatamente. E de graça. Que você assiste, quer dizer... Mas tem o site deles também, joga aí no Google, Vozes dos Eles têm uns Oceanos. highlights de blog também, Isso. uma galera que eles entrevistaram. Então é isso, Amanda, eu vou agradecer você pela participação aqui na série Impacto. Se tiver mais alguma coisa pra falar, fica à vontade. Não, acho que eu falei até demais. Eu queria agradecer pela oportunidade e parabenizar pelo trabalho. Se alguém também quiser me procurar pessoalmente, né? Enfim, pra mandar alguma coisa, esses canais da Bloom, chega até mim, né? As redes sociais. Quem quiser aí, ó, apoiar projetos, incentivar, oferecer recursos, mão de obra também, gente, recursos humanos, consultorias, mentorias. A gente está aberto para quem quiser mergulhar com a gente aí nesse oceano bem gelado aqui no Espírito Santo, né? Que é bem geladinho. É isso, e o S Ouve da semana vai ficando por aqui. Lembrando que ele tem a apresentação e edição de Eduardo Couto, a curadoria da Lícia Mesquita e também o jornalismo da Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço, Lícia. Abraço, tchau, gente. Até a próxima. Deixe seus comentários em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @ESHoje.